Boa noite, meu nome é Deilson Corrêa da Silva, meu RA é 2007-64615, estou vinculado ao Polo de Ariquemes, sirvo ao Senhor na Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração. Estamos em ano de eleição, como sempre existe uma grande preocupação com falsas notícias, conhecidas popularmente como fake news. Por esse motivo, fui convidado pela liderança da nossa igreja, da nossa comunidade, para fazer uma palestra sobre este assunto tão relevante neste momento. O que a Bíblia fala sobre verdade e mentira? Primeiro vamos ver o que é verdade. Consultando o dicionário online de português, o dicionário Dício, ele define a palavra verdade como aquilo que está em conformidade com os fatos ou com a realidade, bem como fiel ao original. Tem origem no grego veritas atis. A verdade também, ela tem como sinônimo exatidão, veracidade, realidade, veras, sinceridade, autenticidade. Essas informações foram colhidas no dicionário dicio.com.br, verdade. O mesmo dicionário também nos define a mentira como uma ação ou efeito de mentir, engano, ludíbrio, hábito, costume ou vício de mentir. Falsidade, afirmação que não condiz com a verdade nem com a realidade. A mentira também, ela tem sinônimo de embuste, falsidade, ilusão, mentira, enganação, engano, ludíbrio, mentirinha. Mentira é o contrário de verdade ou realidade. A Bíblia Sagrada nos fala claramente sobre essas palavras e nos traz aqui realmente alguns alertas, sobre essas palavras. A primeira delas é que nós definimos primeiro como verdade. O Salmo 15, verso 1, diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. A Bíblia J.F. Offline nos fala sobre esta citação tão importante. Também Provérbios capítulo 12, no verso 17, o sábio Salomão, ele diz o seguinte: O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. João capítulo 14, verso 6, o apóstolo João escreve essas verdades que o próprio Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também cita sobre a mentira. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 25, diz o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. João capítulo 8, verso 44, nos diz também o Senhor Jesus repreendendo aquelas pessoas que não criam nele, que distorciam a sua palavra. Diz assim o texto, João 8, 44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós vemos também o Senhor Jesus falando: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 35. Analisando o texto de Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, nós vemos aqui como o diabo ele utiliza das meias verdades, que são chamadas fake news, uma verdade falada incompleta, ela pode distorcer o sentido da palavra. E da mesma forma que Satanás usou aqueles argumentos para tentar enganar Jesus com suas falsas notícias,
as suas fake news, ele utiliza-se até hoje também dessas meias verdades, dessas fake news. E ele logo ataca naquilo que é a necessidade da pessoa, naquilo que a pessoa está mais frágil. Nós vemos nesse capítulo que fala que Jesus, após 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer nem beber, Satanás agora aparece para ele e lhe faz algumas propostas. Primeiro manda que ele transforme as pedras em pão. Primeiro ele joga também, tenta jogar em xeque, né, a autoridade de Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão para que coma. Ele também levou Jesus no pináculo do templo e mandou que ele se jogasse de lá para baixo, dizendo que se Jesus fizesse isso, e citando a própria Bíblia, a meia verdade da Bíblia, os seus anjos darão as ordens e ele não deixará que tropece. Depois ele agora apresenta Jesus, leva ele num alto lugar e mostra toda a glória do mundo e fala com Jesus: olha, se você me adorar, eu vou te dar todas estas coisas. Ele oferece agora, em troca da adoração a ele querendo tomar o lugar de Deus, dizendo que oferecer toda aquela glória para Jesus. Então ele usa essas fake news, essas falsas verdades, e ele oferece também, o que ele oferece hoje às pessoas: oferece fama, oferece dinheiro, oferece tantas coisas. E se as pessoas não atentarem como Jesus, como é que Jesus combateu aquelas ofertas? Jesus então combateu a ele com as próprias verdades, agora com as verdades santas, as verdades reais, né, sem deixar o contexto de lado. E assim que Jesus fez. E quem não age como Jesus acaba caindo nas garras do maligno, acaba então sendo preso, né, nas suas artimanhas e cedendo às suas tentações, sem realmente analisar as suas consequências. Como identificar uma fake news? Temos que estar espertos, mesmo se tratando de política, que é o ano que nós estamos, e esse é o fator principal da nossa conversa aqui. Há muitas falsas mensagens que aparecem nessa época, como em todas as outras épocas aparecem, mas sempre quando há algo realmente importante que vai acontecer, essas falsas notícias elas vêm com mais vigor. Uma das características das fake news, nós podemos notar, é uma distorção da verdade, uma aplicação fora do contexto, né, como o inimigo fez com Jesus, que nós acabamos de citar aqui anteriormente. A outra característica, a gente nota-se uma situação de técnica de linguagem, onde a mudança de comportamento, as pessoas são levadas à mudança de comportamento através dessas falsas notícias. É algo que parece verdade, mas se não forem analisadas bem claro, que há mentiras ali embutidas ou meias verdades, a pessoa acaba crendo que aquilo é verdade e passa para frente. A presença do grotesco também é uma das maneiras, uma das características, da fake news. O objetivo é mobilizar as pessoas, envolver pessoas, incentivá-las, para distribuir essas mensagens ao número maior de pessoas. As fake news elas têm também essas características. Olhando o site chamado consultec.com.br, ele nos fala também que nós temos que estar atento aos títulos das mensagens, desconfiar de informações extremistas e vagas. Informações bem escritas e claras acompanham fontes e confirmam a possibilidade dessas notícias serem verdades. Então, ao observar bem a fonte, a data também dessas notícias, elas são muito importantes, nós sabemos, para ver realmente se essas notícias são verdadeiras ou falsas. E nós temos que ter alguma estratégia para combater as fake news. Precisamos adotar medidas urgentes para combater as fake news através de combater a desinformação. Uma notícia falsa, ela é uma desinformação e não uma informação. Por isso temos que estar atentos às notícias reais
para realmente nos saber que essas notícias são verdadeiras. Jesus ele combateu utilizando os conhecimentos que ele tinha. Então, se nós não temos conhecimento, não estamos acompanhando os fatos realmente que estão acontecendo, nós nos tornamos vítimas fáceis, né, para acreditar nas fake news, e elas passam então aparentemente como verdades. Temos que ter o conhecimento correto dos fatos. Temos que verificar as fontes das informações também. Temos que notar se a linguagem, se tem alguma linguagem grotesca nessas informações. Essas linguagens elas são para chamar a atenção das pessoas. Se o objetivo é a mudança de comportamento ou a distorção das verdades. E há também alguns sites, né, que nós podemos consultar as informações antes de passá-las para frente. Um desses que eu sempre consulto é o site boatos.org. Você dá uma pesquisada nessas notícias e esse boatos.org ele vai informar se as notícias são verdadeiras ou falsas. A maioria das notícias lançadas a gente encontra nesse site. Há também o site efaças.com. Há também um outro site de pesquisa sobre fake news, é o Fake Check, e tem também o Fato ou Fake, que pode ser também consultado para que nós então não venhamos a propagar essas fake news através do WhatsApp, através do Telegram, né, compartilhando assim com as pessoas essas mentiras, né? Isso é muito prejudicial, isso realmente faz um estrago muito grande, essas mentiras, né, passadas de forma indevidas e de forma sem serem checadas. Eu espero que essas minhas informações tenham sido realmente condizentes com o que estamos repassando e que sejam realmente, que nos ajude a combater as fake news e também a estar atentos para não passarmos essas notícias para frente. Muito obrigado e que estejamos atentos, né, a essas informações.